Durante nosso tempo em vida, nós amamos, cultuamos deuses, choramos ao lado de pessoas que nos fazem bem. Nós vivemos a vida. E tudo que sentimos a cada instante nos forma como pessoas na sociedade que vivemos. E por fim acabamos por escolher ser alguém que se encaixe nessa sociedade. Agora imagine que tudo se tornou ambíguo. Seus sentimentos foram enterrados no ponto mais obscuro da sua alma, deuses não são mais tão cultuados, ter alguém para lhe ajudar em uma simples crise emocional virou algo raro de se ter. E quando se chega nesse ponto, você simplesmente pensa: qual a motivação de continuar existindo? Não ter ao que se agarrar pode ser libertador para algumas almas, mas e aquelas que não se adequaram? No fundo, independente do universo em que se viva, independente de como você é ou no que acredita, ao olhar no fundo dos olhos de cada ser pensante vivo, você terá um vislumbre do que aquele ser realmente é e sente. E por fim, você pode acabar achando algum significado em fazer o impossível e salvar alguém que não acredita mais em seus próprios sentimentos. O episódio de hoje é como sobreviver no jogo Cyberpunk 2077 ou a série Cyberpunk Mercenários que está disponível na Netflix. Bom, se você é novo aqui, eu sou o John, seja bem-vindo ao podcast Como Sobreviver ao Planeta Terra. Se você é novo aqui e gostar do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Então, bora de como sobreviver em Cyberpunk 2077. Você que não está habituado a qualquer tipo de obra do gênero cyberpunk, ou não tem conhecimento sobre o jogo ou a série, não tem problema. Para que você consiga entender como o mundo cyberpunk funciona, é simples. O jogo e, claro, a série são baseados no RPG de mesa chamado Cyberpunk 2020. O mundo evoluiu em um ponto onde há tecnologia em basicamente todos os cantos. O seu corpo ele não precisa mais ser apenas de carne e ossos. Agora você pode modificá-lo, melhorá-lo. Nunca foi tão fácil e prático fazer as coisas do cotidiano. Porém, com o desenvolvimento da tecnologia, a sociedade ela começou a adoecer. Não existem empregos suficiente para todos, a convivência com outras pessoas não é algo fácil de se ter, a violência toma conta das ruas e, por fim, acaba que cada um faz o que é necessário para sobreviver. O mundo cyberpunk ele é basicamente como se você voltasse à era medieval, onde sua expectativa beirava ali em torno dos 30 anos. Cada vez que você sai de casa, pode ser a última vez. Então, como sobreviver em Cyberpunk 2077? Primeiro, precisamos saber que o modo encontrado para a sobrevivência é se tornar um trilha-rede. Em outras palavras, você vai ser um hacker. E para chegarmos nessa conclusão, eu vou precisar citar as principais condições que vão contra a sua sobrevivência em Cyberpunk 2077. Elas não são poucas, tá? E que acabam por tornar o caminho de trilha-rede mais óbvio. E claro, os problemas encontrados eles são derivados da nossa sociedade, como por exemplo, classes sociais, drogas, os canais que são os meios que você vai ter para conseguir qualquer tipo de serviço para você sobreviver. E por último, e talvez a parte mais importante da nossa sobrevivência vai ser a cyberpsicopatia, né? A cyberpsicose. Dando uma pausa aqui rapidinho, se você escutou até aqui e estiver gostando do conteúdo, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para sempre receber as notificações. Agora você pode voltar para como sobreviver em Cyberpunk 2077. Então, logo de início, nosso primeiro obstáculo será sobreviver até a fase adolescente e adulta. Não vamos nascer no alto escalão, tá? Vamos nascer em Night City, que é a cidade do jogo e da série, e nós vamos crescer e nos desenvolver junto com a maioria das pessoas em um mundo do gênero cyberpunk, que é na periferia. Então, a diferença de classes sociais, ela é gritante. Diferença essa não só imposta pela dificuldade de adquirir bens materiais, mas também uma diferença de intelecto. Sim, apesar de termos todo tipo de tecnologia disponível, nem todos a usam de forma inteligente, digamos assim. Então, pessoas comuns, elas vão utilizar todo o seu poder aquisitivo em momentos ou coisas que vão satisfazê-las naquele momento.
O sistema todo é construído como uma pirâmide hierárquica. As grandes corporações elas formam prédios gigantescos por toda a cidade e todos com uma colocação alta na sociedade estão no topo desses prédios. E nós, que seríamos as pessoas comuns, as pessoas que moram na periferia, estamos abaixo deles, ou seja, na base da pirâmide. Por isso, nossa dificuldade inicial vai ser sobreviver até a fase adolescente / adulto, onde vamos poder depois dar início ao nosso crescimento como sobrevivente. Então, tomar cuidado e não arriscar nada nessa fase, ela é essencial. Não dá para depender do sistema, por exemplo, público de saúde. O sistema ele não funciona direito. O sistema público ele acaba que, público entre aspas, você acaba tendo que arcar com as despesas médicas, não é algo barato e você também não vai ter dinheiro para ter um plano no Trauma Team. O Trauma Team ele é um sistema particular de saúde, ele contém diversos níveis de pacote que você pode contratar e ele tem um funcionamento perfeito para a sociedade. O meio de transporte que o Trauma Team utiliza é uma aeronave, o que facilita percorrer a cidade de forma mais rápida. A aeronave ela contém armamentos não só nela, mas os paramédicos possuem armas para garantir a recuperação do paciente ferido. E o Trauma Team ele é algo muito bom na verdade, mas é algo que só vamos conseguir mais para frente e teremos que ter mais para frente. Tá? Mas por enquanto, na linha da extrema pobreza que nos encontramos, não vamos ter condições. Então, além de todo cuidado para evitar qualquer incidente na rua, precisaremos contar sim com um pouco de sorte. Como eu citei agora há pouco, a maioria das pessoas elas acabam não tendo muita expectativa de vida e acaba por vivê-la do jeito que achar melhor. E em suma maioria as pessoas acabam utilizando drogas e outros meios de prazer temporário. Isso nos leva ao próximo passo de sobrevivência, que são as drogas. Claro que a tecnologia ela evoluiu ao ponto de termos drogas que melhoram nossa performance, como se curar mais rápido. Não vamos chamar de droga, vamos chamar de remédio. Mas de qualquer maneira as drogas elas vão estar por todos os cantos da cidade, sendo elas da maneira como já a conhecemos ou de um novo modo que se aplica em Cyberpunk, que são as ND. As ND elas são nada mais que uma espécie de simulação de sentimentos. Tá? Ela é algo como uma realidade virtual, onde são gravadas interações de pessoas e passadas para um formato que permite que as pessoas que assistam elas possam sentir tudo que o ator sentiu durante a gravação. Isso, claro, envolve tudo, todo tipo de crime hediondo, o uso de drogas, sexo, tudo que se pode imaginar. Você pode usá-la, claro, de uma maneira que não seja necessariamente uma droga, como por exemplo, as pessoas como têm implantes em sua cabeça, elas podem acabar por gravar algo e isso pode ser a chave para solucionar um crime, por exemplo, você assistir ela para desvendar um crime. Então, sem a gravação ela ser editada para esse tipo de consumo específico, ela não vai passar de uma simples gravação. Então, em um futuro próximo, elas podem ser úteis, mas de qualquer maneira você não pode se viciar nelas porque elas vão destruir seu psicológico. Tem toda a questão de você ter uma dificuldade em lidar com o que é real e o que não é real. Tá? E isso vai acabar nos levando para o próximo passo, que é sobre a psicose do universo de Cyberpunk 2077, conhecida como a cyberpsicose. Bom, então a cyberpsicopatia ela está diretamente ligada ao indivíduo, ou seja, diretamente ligada aos níveis de empatia que o mesmo tem e suas dificuldades em lidar com a sociedade. A psicose ela pode ser iniciada por diversos fatores, como por exemplo Alzheimer, crises epiléticas, estresse e também o uso de drogas lícitas e ilícitas. Então lembra que eu falei que drogas você não pode usar, abusar pelo menos, muito menos ND? Então, elas podem causar danos significativos no seu cérebro e auxiliar na cyberpsicose. Durante o jogo, tem um dos canais, uma das pessoas que lhe proporcionam serviços, que ela trata justamente de cyberpsicopatas. Então ela os captura e estuda essas pessoas. E a mesma diz que mulheres elas têm uma tendência menor de desenvolver esse tipo de psicose. Fui procurar o motivo e encontrei alguns estudos que
pode se aprofundar mais psicologicamente no porquê as mulheres elas teriam uma menor taxa de desenvolvimento na psicose, ou então um fator biológico que também poderia auxiliar. Então, psicologicamente falando, tem um estudo feito pelo Dr. Daniel Freeman, um psicólogo da Universidade de Oxford, que ele chegou à conclusão que as mulheres, geralmente, elas têm 40% mais de chance de sofrer algum transtorno mental, e entre os fatores que incluem as mulheres nessa porcentagem são dois. O primeiro é que as mulheres elas têm uma tendência maior de guardarem os problemas para si mesmo, e isso é um problema. Claro que qualquer pessoa com problema de comunicação ela acaba, né, tendo essa possibilidade de ter um transtorno mental, e isso é muito comum não só na nossa sociedade hoje em dia, mas de uma maneira muito maior em uma sociedade cyberpunk. E a segunda é que as mulheres elas sofreram, e ainda tem muitas que sofrem, com as questões dos padrões criados pela sociedade. Então, julgando por uma questão evolutiva, as mulheres, por terem passado um maior período de tempo lidando com esses problemas psicológicos, elas poderiam acabar por desenvolvendo uma certa resistência à cyberpsicose. Então, de certo ponto, seria certo dizer que elas teriam a mente mais forte. Agora, biologicamente falando, um estudo realizado pela Universidade de Buffalo, nos Estados Unidos, e publicado pela revista Molecular Psychiatry, mostra que o estrogênio produzido pelo cérebro ele acaba diminuindo a deterioração causada pelo estresse. A deterioração essa que o estresse causa especificamente no receptor glutamato no córtex pré-frontal. Essa parte do cérebro está diretamente ligada às tomadas de decisões, emoções e outros processos. Essa parte do cérebro, né, o glutamato especificamente, ele é um aminoácido que atua no desenvolvimento neural, e ele acaba tendo um papel fundamental no mecanismo de algumas doenças neurodegenerativas. Ou seja, o estresse ele pode estar mais do que diretamente ligado à formação de ocorrências cyberpsicopatas. Tirando claro que todas as alterações físicas que você faz pelo seu corpo, elas causam estresse direto no cérebro. Logo, quanto mais implantes pelo corpo você tem, mais estresse causado pela sociedade, mais fácil fica de desenvolver a cyberpsicopatia. E quando eu disse que é o estrogênio produzido pelo cérebro, é porque durante a pesquisa eles utilizaram camundongos fêmeas e acabaram por tirar o útero delas para verificar se tinha alguma diferença ou não nos resultados, e não teve. Então, o estrogênio produzido pelo cérebro foi o suficiente para que os camundongos não tivessem danos causados pelo estresse. Então, como principal ponto, né, temos o protagonista David. Ele foi bem resistente à cyberpsicose, e mesmo com ele guardando todos os problemas para si, ele tinha muita empatia, ele tinha um foco. Então ele sempre estava com a mente dele focada em um local, um objetivo, e ele só acabou sucumbindo aos sintomas da psicose quando se encontrou perdido em seus pensamentos, tá? Então vai ser difícil manter a mente no lugar, mas vai ser necessário. Independente se você é homem ou mulher, todos estão sujeitos à cyberpsicose. Em Cyberpunk Mercenários, existem algumas gangues que dominam as ruas. Você até pode se juntar a elas para você, digamos que, ganhar um tempo para sobrevivência, mas não vai compensar. Elas não vão pensar em você como uma pessoa, elas vão utilizar apenas como um objeto de serviço, né, como uma arma. Então, posteriormente, você pode até acabar trabalhando com eles em algum serviço ou outro, mas não compensa se juntar a eles em nenhuma hipótese, tá? Então, logo você pensa, beleza, entendi, sobreviver à extrema pobreza, cyberpsicose, drogas, gangues, mas como sobreviver em Cyberpunk 2077 sendo um trilha-rede? Simples. Todas as pessoas têm implantes cerebrais, e isso é usado no dia a dia, para chamadas telefônicas, para assistir aulas e um monte de outras funcionalidades. Então a questão é exatamente essa. Em Cyberpunk irão existir inúmeras pessoas com o corpo modificado por vários motivos, seja por alguma doença que fez perder uma parte do corpo, ela teve que substituir, seja pelo trabalho da mesma.
De qualquer maneira, vai ser muito mais difícil brigar em questões de força física do que mental, tirando que todas as pessoas têm implantes cerebrais, então você consegue neutralizá-las de forma mais simples e rápida, garantindo que você diminua qualquer risco que você tenha de se machucar. Nesse momento, que você já poderá seguir sua vida da maneira que garanta a sua sobrevivência, você poderá se tornar de certo modo um mercenário. Digo de certo modo, pois não compensa você ficar aceitando todo e qualquer serviço. Você só tem que fazer o básico para garantir a sua sobrevivência e não compensa ter um trabalho comum, né? Você pode imaginar, vou ter um trabalho comum, vou ganhar uma grana, não vou estar longe, vou estar longe dos riscos, mas não vai compensar, você vai ganhar pouco, isso não vai custear a sua sobrevivência, porque você não vive, você sobrevive. E ser um mercenário vai ser mais simples, você vai ganhar mais dinheiro, vai conseguir implantes melhores, o suficiente para que você não tenha nenhum problema, ou se tiver você consiga lidar com ele. E se houver necessidade, por exemplo, um combate físico, mesmo você não tendo muitos implantes, existem chips de luta, eles basicamente vão fazer com que seu corpo saiba lutar, mesmo que você nunca tenha tido uma aula, o que facilitaria qualquer combate corpo a corpo. Lógico, mas são casos específicos. Não dá para você lutar com uma pessoa extremamente de corpo alterado. Você não vai causar dano nenhum nela, mas é algo que vai lhe ajudar em alguns casos específicos. Então, por isso, ser um trilha-rede é mais prático. Você não precisa ter tantos implantes em seu corpo. E claro que conforme você for evoluindo, você irá melhorar os seus implantes que vão lhe permitir ser um trilha-rede. Então você vai conseguir cada vez mais neutralizar pessoas mais fortes com implantes melhores. Então você tem que simplesmente se lembrar: o mundo foi construído com base na lei do mais forte. O nosso mundo não seria diferente em um mundo do qual exige que você use todos os seus instintos para sobreviver. Bom, esse foi o episódio de hoje, como sobreviver ao Cyberpunk 2077. Se você gostar do conteúdo, se inscreva e ative o sininho para sempre receber as notificações. Até a próxima e um beijão para vocês.